Mauro Icardi recebe consulta do Fluminense, Palmeiras quer contratar zagueiro da seleção brasileira, Atlético Mineiro tem negociações em andamento para contratar o zagueiro português Zé Pedro, Atlético de Madrid tem um acordo costurado com o meia Ederson e também com a Atalanta, Liverpool dá chapéu no Chelsea e contrata a jovem promessa do futebol francês e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora a edição desta segunda-feira do Mercado da Bola. Ontem não teve vídeo aqui no canal, por isso então tem bastante notícias, tanto deste último sábado quanto também do domingo. Então sem mais delongas, bora logo pro vídeo de hoje. Bora começar atualizando com as transferências confirmadas. Livre no mercado após reincidir com o Flamengo, o atacante Michel foi anunciado pelo Al-Ula, time da segunda divisão da Arábia Saudita. O jogador de 29 anos assinou até o fim de 2028. Kader Meite trocou a Europa pelo futebol da Arábia Saudita. O centroavante francês de apenas 18 anos assinou até o meio de 2029 com o Al-Hilal e deixou Rennes da França a um custo de 30 milhões de euros. E o Pafos do Chipre anunciou a contratação do atacante brasileiro Lelê de 28 anos, que assina por empréstimo com opção de compra junto ao Fluminense até o meio do ano. Alexander Zinchenko assinou em definitivo com a Ajax da Holanda até o fim da temporada. O lateral esquerdo ucraniano de 29 anos deixou o Arsenal a um custo de 1,5 milhão de euros. Já o Rio Ave de Portugal contratou o volante Rian Guilherme de apenas 23 anos, que assinou até o meio de 2030 e deixa o Cruzeiro por 2,5 milhões de euros. Na França, o Paris FC confirmou o experiente centroavante Ciro Immobile de 35 anos, que assinou até o meio do ano que vem e chega do Bolonha da Itália sem custos de transferência. Filipe Stojkovic reforça o Pisa da Itália até o meio de 2029. O centroavante suíço de 26 anos deixa o Cracóvia da Polônia a um custo de 3 milhões de euros. E o volante Matteo Prati, de 22 anos, foi emprestado do Torino da Itália com opção de compra junto ao Cagliari. O negócio tem uma taxa ainda de 300 mil euros. Sandro Kulenovic também assina com o Torino. O centroavante croata de 26 anos chega por empréstimo junto ao Dinamo de Zagreb da Croácia com uma taxa de 500 mil euros. Além disso, tem uma obrigação de compra fixada em metas. Ainda na Itália, o Sassuolo contratou o centroavante angolano Mbale Nzola, que tem 29 anos e chega por empréstimo com opção de compra junto à Fiorentina. E a Juventus da Itália contratou o atacante costa-marfinense Jeremy Boga, de 29 anos. Ele estava atualmente no Nice da França e chega inicialmente por empréstimo até o fim da temporada, mas tem uma opção de compra vinculada. Da Itália, vamos agora para a Espanha, onde o Real Betis anunciou o meio espanhol Álvaro Fidalgo, de 28 anos, que assina até o meio de 2030. Ele estava atualmente no América do México e custou cerca de 2 milhões de euros. O espanhol contratou o atacante belga Cyril Engonge, que tem 25 anos e foi inicialmente emprestado até o fim da temporada, tendo uma taxa de 2 milhões de euros e uma opção de compra vinculada junto ao Napoli da Itália. E o Elche contratou o meia Gonzalo Villar, de 27 anos, que chega por empréstimo até o fim da temporada junto ao Dinamo de Zagreb da Croácia. O atacante ex-Corinthians Wesley, de apenas 20 anos, é o novo reforço da Real Sociedade da Espanha. O jovem foi emprestado até o fim da temporada com uma opção de compra vinculada junto ao Al-Nassr da Arábia Saudita. Nessa janela, o jogador foi vinculado a várias equipes, como Benfica, Sporting e Everton, mas acabou indo para o futebol espanhol. E na Premier League, o Sunderland confirmou o jovem goleiro Melker Elborg, de 22 anos, que assinou até o meio de 2030. O sueco deixa o Malmö da Suécia a um custo de 3,5 milhões de euros. Já o Nottingham Forest anunciou o goleiro alemão Stefan Ortega, de 33 anos, que assinou um contrato válido por 6 meses. Ele deixa o Manchester City por cerca de 500 mil euros. E já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Antes disso, já dê aquela moral deixando seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho. E claro, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui você não perde nenhuma notícia do mercado da bola nacional e também internacional. Recado dado, agora sim seguimos com o vídeo de hoje. O Atlético Paranaense tem interesse na contratação do centroavante Everaldo, que pertence ao Fluminense. Segundo apurado pela ESPN, já existe há cerca de uma semana conversas iniciais pelo jogador de 34 anos, mas até o momento então não teria nada avançado. Por sua vez, o Fluminense pretende contratar um novo camisa 9 antes de negociar Everaldo. E falando no Atlético Paranaense, o atacante colombiano Edwin Cetré não será mais jogador do clube. Em comunicado oficial na noite deste domingo, as duas partes confirmaram que o acordo foi desfeito. Segundo divulgado pelo site Globo Esporte, Cetré apresentou problemas cardiológicos e por isso então o time paranense optou em não seguir com as negociações. Vale destacar que o colombiano de 28 anos custaria cerca de 6 milhões de dólares, sendo essa a contratação mais cara da história do Atlético Paranaense. Inclusive o jogador já estava
em Curitiba para concluir a transferência, mas agora então ele é esperado novamente na Argentina para continuar o seu futebol por lá. O Atlético Mineiro tem negociações em andamento para contratar um defensor português. Trata-se de Zé Pedro, que atualmente pertence ao Cagliari da Itália. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio e apurada então pela ESPN aqui no Brasil, que destaca que essa negociação já acontece há pelo menos uma semana. Caso então o negócio for concluído, o português de 28 anos vai firmar um contrato de 3 temporadas e o custo da operação gira em algo na casa de 3 milhões de euros. As negociações estão em andamento e deve avançar muito em breve. O time italiano tem que negociar ainda com o Porto, que detém 50% dos direitos econômicos do jogador, mas existe um grande otimismo entre ambas as partes, que querem fechar o negócio. E o Botafogo apresentou uma proposta pelo zagueiro argentino Di Cesare, que pertence atualmente ao Racing da Argentina. A proposta gira pelo empréstimo até o fim da temporada, com uma opção de compra vinculada em algo na casa de 4 milhões de dólares. Com o defensor, o time carioca já teria um acordo muito bem encaminhado, e resta mesmo então definir a sua situação com o time argentino. Mesmo assim, o Botafogo mantém uma certa cautela, já que ainda precisa se livrar do transfer ban. Essa informação foi divulgada inicialmente pelo Diário Olé da Argentina e confirmada também pelo site da ESPN. E o Fluminense apresentou uma proposta ao Los Angeles da MLS pelo atacante gabonês Denis Bouanga, que tem 31 anos, e os valores desta proposta giram na casa de 15 milhões de dólares. Inicialmente, o Flu já tinha apresentado uma oferta na casa de 12 milhões, que foi recusada pelo time dos Estados Unidos, e deste modo então, o Flu fez uma segunda investida. Agora o avanço das negociações depende muito de como será a forma de pagamento pelo time carioca. A informação é do jornalista Vitor Lessa e confirmada também pelo site Globo Esporte. Eu não conhecia esse jogador até então, eu acho um investimento bem alto para um jogador de 31 anos. E você, qual sua opinião? Comente aí. E o nome do atacante Mauro Icardi movimentou muito as redes sociais neste fim de semana, muito por conta de um possível interesse do Fluminense em sua contratação para essa temporada. Não é nenhuma novidade que o time carioca busca um camisa 9. O jogador é um nome que ganhou bastante força. Porém, segundo apurado pelo site Globo Esporte, não existe nenhuma negociação em andamento pelo argentino até então. Mas, segundo a fonte, o tricolor fez uma sondagem pelo jogador lá no início do mês passado, porém entendeu que o negócio é visto como inviável, mesmo que o jogador topasse uma grande redução salarial. Além disso também, o Galatasaray da Turquia sinalizou que não tinha interesse de liberar o jogador no meio da temporada, mesmo que ele não seja titular absoluto, já que hoje ele é o reserva de imediato para Victor Osimhen. Mas enfim, no momento não existe nada em andamento por Mauro Icardi, mas o Fluminense chegou de fazer uma sondagem, mas não passou disso até o momento. Mas com certeza, seria um camisa 9 bem interessante para o time carioca. Atento no mercado e em busca do novo zagueiro, o Palmeiras demonstrou interesse na contratação de Alexandro, que está atualmente no Lille da França e recentemente foi convocado pela seleção brasileira. O jogador de 26 anos vem se consolidando na Europa e após uma grave lesão, ele vem recuperando seu espaço no time francês. Sendo assim, uma vinda ao Brasil neste momento é pouco provável, ainda mais que o jogador tem mercado na Europa e recentemente foi especulado no Arsenal. Mas enfim, o interesse do Palmeiras em Alexandro foi revelado pelo portal O Nosso Palestra. Vale destacar que seu valor de mercado está na casa de 20 milhões de euros. E o Flamengo recebeu uma proposta do Oriente Médio pelo meia Jorge Carrascal. A oferta girava na casa de 20 milhões de dólares, mas seria inferior ao que o Napoli apresentou recentemente pelo jogador. Deste modo, então, o time carioca já sinalizou ao agente do jogador que vai recusar essa proposta. Vale destacar que Carrascal foi comprado no meio do ano passado por algo na casa de 12 milhões de euros e hoje só deve ser vendido pelo Flamengo por algo acima de 30 milhões de euros. O clube em questão que fez essa proposta não foi revelado até o momento. Já a informação é do jornalista Mauro César, do site All Sport. E ontem o Atlético de Madrid da Espanha anunciou que chegou a um acordo com a Ademola Lookman da Atalanta, porém até o momento então não fez o anúncio oficial, algo que deve acontecer nas próximas horas. Por isso então, no próximo vídeo eu já trago a informação completa. Porém o Atlético de Madrid e a Atalanta podem fechar mais um negócio, o brasileiro Ederson, que pode estar se mudando para a Espanha. Segundo informações dos jornalistas Valentim Furlan e Rudi Galetti, já existe um acordo verbal entre Ederson e o Atlético de Madrid por um contrato válido até o meio de 2031. Além disso, o time de Madrid tem um entendimento com o time de Bérgamo pelos valores da transferência, algo na casa de 50 milhões de euros. Porém, neste momento, existe um entrave de quando o jogador chegaria na Espanha. O jogador quer uma transferência de imediato, já o time de Bérgamo quer a sua transferência somente no meio da temporada. Lembrando que a janela da Espanha fecha nesta segunda-feira, vamos ver então se Ederson será anunciado a tempo. E já o Liverpool chegou a um acordo com o Rennes da França pelo zagueiro Jeremy Jacquet, revelou o jornalista Fabrizio Romano. O time francês vai receber cerca de 60 milhões de euros fixos pelo jogador, além de mais 10 milhões, dependendo de metas. Já com o jogador então, já está tudo acordado por um contrato de longa duração. No entanto, ele chega no time de Anfield, a princípio somente na próxima temporada, ficando emprestado no time francês até o meio deste ano. Mas o anúncio oficial deve acontecer ainda hoje. E agora bora fazer um giro bem rápido pelo mercado da bola. O brasileiro Alisson Santos, ex-Vitória,
está a caminho do Napoli da Itália por empréstimo até o fim da temporada e com uma taxa de 3 milhões de euros. Ele pertence ao Sporting de Portugal e tem ainda uma opção de compra vinculada em mais 15 milhões, revelou Fabrizio Romano. O anúncio oficial acontece a qualquer momento. E as negociações entre Flamengo e Red Bull Bragantino pelo atacante Wallace Ian foram interrompidas. Com isso, segundo o site Globo Esporte, o jogador então volta a treinar com o time carioca, que inclusive ele já tinha se despedido nas redes sociais. E o Bahia acertou o empréstimo do atacante Kaique para o Corinthians até o fim da temporada, confirmou o site Globo Esporte. Rosário Central da Argentina fez uma sondagem pelo lateral direito Bryan Aguirre, que pertence ao Internacional. Porém, segundo informações do jornalista Leonardo Mou, o Colorado respondeu que o argentino é uma peça importante do plantel e não pretende negociá-lo. E segundo o jornalista Felipe Silva da ESPN, o Internacional sondou a situação do atacante Matheus Saldanha, ex-Bahia. Entretanto, o Al-Ahly acabou de emprestar o jogador para o Al-Sharjah, time dos Emirados Árabes Unidos. Por isso, então, o negócio não deve ter um avanço. E o CSKA Moscou encaminhou a contratação do lateral esquerdo Matheus Reis, que pertence ao Sporting de Portugal. Segundo a ESPN, o destino do jogador, então, será o futebol turco. Lembrando que recentemente o Corinthians fez uma sondagem e tinha interesse, mas a princípio, então, o negócio não deve avançar. E chega ao fim a edição do Mercado da Bola desta segunda-feira. Eu espero que tenham gostado e principalmente que tenham entendido. Se você gostou, então, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Lembrando que ainda hoje sai um segundo vídeo aqui no canal, falando das transferências confirmadas desta última semana. Enfim, muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu quero desejar a todos uma ótima e abençoada semana e a gente se encontra então a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos.